Esse tema, ele vive, ele reina, é algo muito forte, é algo muito poderoso. Eu queria um celular aqui que puder deixar comigo, eu agradeço muitíssimo. Para eu não me perder, porque muita coisa tem para acontecer. Senão eu fico sem... Obrigada, irmão. Só apertar. Ok. Obrigada. E os preparativos, essas meninas se prepararam, oraram, se programaram para esse dia. Às vezes a gente quer lotado, mas vem o que Deus quer. Não é? A gente fez vários convites, a maioria disse, eu vou chegar no último momento, não vou poder, não vai dar. Eu falei, gente, só vai ver quem Deus quer. Não tem essa. E com a caminhada com Cristo, a gente vê isso. A gente vê que só vem aqueles que Deus realmente, ou melhor, aqueles que estão dando ouvido ao que Deus está falando. Porque a palavra dele diz assim, ó, quem tem ouvido, ouça. O quê? O Senhor tem falado, poucos têm ouvido. E aqueles que têm ouvido, têm dado toda a devida e total atenção. Então hoje eu quero compartilhar com você, vamos passear bastante, né? Graças a Deus da Rã, né? Aleluia, da Rã está aí hoje, aleluia. Meu companheiro, que fica ali junto comigo. Então a gente vai dar uma passeada na palavra sobre esse tema. Ele vive, ele reina. Desde o momento que a gente aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós percebemos que o Espírito Santo, ele vem fazer morada. O Espírito Santo, ele faz morada no momento que a gente reconhece ele. Você reconheceu ele, amém? Você recebeu ele, amém? Preste atenção aqui, não se dispensa. Aleluia. Então nós o reconhecemos, nós o recebemos, desde então ele veio fazer morada em nós. Ele está dentro de nós e sobre nós. Há duas diferenças, a ação dele dentro e a ação dele sobre. Dentro ele faz toda essa diferença de transformação, de libertação, de cura, e sobre ele traz a direção, o caminho. Então ele está dentro de você e sobre você, então ele está reinando e ele está vivendo. Amém? O nosso Jesus está vivo, gente. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. E o seu poder é incomparável. O poder de pegar aqueles que não existiam, mas nada de bom dentro deles. Que não existia mais esperança, que não havia mais vida, que não havia mais expectativa do amanhã. Talvez você que esteja em casa, talvez você que está aqui, se encontre dessa maneira ainda, mesmo estando em Cristo. Mesmo estando ainda na presença dele, você ainda não conseguiu se conectar ao ponto dessa vida e desse poder de reinar esteja em ação. Talvez você se pergunte, poxa, mas eu aceitei Jesus, mas eu não estou vendo essa transformação. Eu aceitei Jesus, mas eu não estou vendo isso, eu não estou vivendo isso ainda. Ei, queridos, em primeiro lugar, não é por força, é por crença. Eu não preciso fazer força para ter a ação dele, eu preciso crer na ação dele. Eu não preciso fazer força para ter o poder dele, eu preciso me submeter para ter a ação do poder dele. Então, às vezes, por falta de conhecer, por falta do entendimento, a gente faz força, a gente exige, a gente murmura, a gente questiona, a gente pergunta, e em meio a tudo isso a gente se perde. Isso não significa que ele não esteja vivendo, isso não significa que ele não esteja reinando. Ele está aí dentro de você. Só precisa de uma conexão. A primeira coisa para essa conexão é muitos questionamentos. Aquietai-vos, saber que ele é Deus. No meio disso tudo a gente precisa ficar em silêncio. Silêncio dos nossos argumentos, silêncio das nossas altivez, silêncio dos nossos porquês, praquês, para ouvir somente ele e entender que ele está dentro de nós. Essa tarde ele ministrou muito isso ao meu coração. Há tantas coisas que às vezes a gente perde e esquecemos que existe um Deus supremo e poderoso, ou às vezes nem conhecemos. Mas ele, desde que o mundo é o mundo, Isaías 64:4 diz, desde que o mundo é o mundo, olho não viu, ouvido não ouviu um Deus que trabalha por amor daqueles que nele confiam. E eu acredito que todos vocês que estão aqui confiam no Senhor.
E você que está em casa talvez ainda não confia, ou confia e não entende o porquê de certas coisas, porque confia pela metade, não de todo o coração. Minha voz está ficando meio de robô. Já? Quer que eu pegue o outro? É melhor do que... Ela fala, fio, porque eu detesto fio. Mas hoje eu abro a exceção. Está tudo sendo uma exceção. Aleluia, nada nos aborrece. E nada vai impedir a gente de receber aquilo que o Pai Rico preparou para nós. Amém? Então, no meio de tudo isso, a gente fica vivendo coisas que não é para viver, sendo que a gente tem que viver Ele. Viver Cristo não tem lugar para angústia, para dores, para sofrimento, para medos. Só há lugar para uma coisa: paz, alegria, vida plena, saúde. E tudo que esse rei tem para reinar em nós. Amém? Amém. Só um minuto, gente. Desculpa aí, mas eu vou desmontar aqui. E ela disse, você vai dar um negócio. Amém? Então nós precisamos parar de tantos porquês, de tantos etc. para viver aquilo que Deus tem para nós, porque Ele veio se manifestar. O sumo poder de transformação está se manifestando. Há um sumo poder. Ele é o poder dos poderes. Há um sumo poder se manifestando no nosso meio. Há um sumo manifestação vindo sobre nós, a todos aqueles que têm ouvido, que estão ouvindo, que estão se submetendo, que estão se rendendo para viver essa vida e esse reino. Não dá para viver a vida de Deus de qualquer maneira, não dá para viver o reino de Deus de qualquer maneira. Há necessidade de processos de transformação. Então todos nós somos levados a esses processos. Muitas das vezes a gente questiona os processos, ou não quer viver os processos, porque acha que tem que ser instantâneo, porque acha que tem que ser de repente. Querer instantâneo é miojo, 3 minutos. Já disse isso aqui nesse altar. Com Deus, vida com Deus requer tempo, dedicação e entrega. Tempo porque não existe tempo para Ele. Um dia é 1000 anos, 1000 anos é um dia. Já diz a palavra. Dedicação porque nós precisamos todos os dias nos converter. Mas eu já aceitei, eu aceito Jesus todo dia. Todo momento que eu levanto pela manhã eu digo obrigada, Jesus, eu te aceito mais um dia. Porque todos os dias nós somos levados a deixar essa vida. Todos os dias nós somos levados a sair desse reino. Todos os dias nós somos levados a apostatar da nossa fé, a negar a Jesus Cristo. Então todos os dias nós precisamos aceitar. Ué, você aposta? É fácil, porque todos os dias eu sou tentada. E muitas das vezes a gente dá lugar ao cansaço, à preguiça, e esquecemos que existe um rei, que existe uma vida e que existe algo muito maior do que os nossos questionamentos ou até mesmo a nossa própria vida. Já diz a palavra, a vida que tem hoje dentro desse corpo não nos pertence, mas pertence a Ele. Paulo declara isso, isso é uma realidade das nossas vidas. E eu vou começar a passear com você agora nesse momento. Abra comigo em Lucas, capítulo 24, verso 4, que diz assim: ficarão ali assustados. Isso aqui é sobre a ressurreição, tá, gente? No verso 4 diz: ficaram ali assustados, procurando imaginar o que poderiam ter acontecido com o corpo. De repente apareceram 2 homens, vestidos de mantos tão brilhantes como a luz do sol, que se colocaram ao lado deles. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram diante deles. Então os homens perguntaram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? E ele não está aqui, ressuscitou. Não se lembram do que ele disse a vocês na Galileia? É necessário que o Filho do Homem seja entregue ao poder dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Elas então se lembraram das palavras de Jesus, então voltaram depressa do sepulcro, a fim de contar aos 11 discípulos e a todos os
que havia acontecido. Só até aqui. Ali já vai falando o nome delas, ali já é outra coisa. Jesus vive, gente. Às vezes a gente sabe disso, mas esquecemos. Às vezes nós não nos recordamos que há um Deus vivo, vivente, poderoso, imutável, incomparável, chamado Jesus Cristo, que venceu o império da morte para poder nós estarmos vivos nele. Essas mulheres estavam indo balsamar o corpo de Jesus, perfumar o corpo de Jesus, enrolar o corpo de Jesus para preparar o corpo de Jesus com todo o cuidado e amor que elas tinham por ele. Quando chegou lá, que olha para o sepulcro, estava vazio. E o medo tomou conta do coração delas. Maria e todas as outras que estavam junto. Cadê o corpo? Pegaram. Primeira coisa. Jesus tinha muitos perseguidores, muitos inimigos. Então a primeira coisa que veio à cabeça delas é pegar o corpo. Tirar o corpo. E aí os anjos desceram em forma de homens, mais brilhantes do que a luz do sol. Imagina elas vendo isso. Com certeza elas se prostraram, porque perdeu as forças. Ninguém fica diante de um poder se manifestando e fica assim, ó, duro na queda. O coração mais duro se transforma num coração de carne. O incrédulo se torna crendo. Por quê? O poder está se manifestando, então elas se dobram diante daquele poder. E eles dizem, o que vocês estão procurando aqui? Entre os mortos, aquele que vive, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E o mais interessante dessa passagem é que eles dizem assim, vocês não lembram? Vocês não se recordam do que ele disse a vocês? E aí elas trazem à memória que Jesus, antes de subir, disse, é necessário que eu seja entregue. É necessário que eu morra pelos pecados de todos. É necessário que eu vá para que vocês possam ter vida. Mas, calma, no terceiro dia ressuscitaria. Quando Jesus disse isso, nem os seus discípulos entenderam muito bem o que ele estava dizendo. Tanto é que Felipe, todo mundo, Pedro, fala, deixa ele ir contigo, pai. E ele falou, como é que você vai vir? Não. Então nós precisamos começar a compreender que Jesus, ele fala e nós precisamos recordar. No meio da caminhada, no meio desse percurso da nossa salvação, da nossa vida, ele tem falado. O Espírito Santo tem anunciado. E quem tem ouvido, como diz, vocês repetiram, quem tem ouvido, ouça. Mas não adianta só ouvir e jogar no mar do esquecimento. Tem que ouvir, guardar e colocar em prática. Jesus havia avisado a todos eles que isso iria acontecer. Ou eles não entenderam, ou eles não creram. Mas aconteceu, porque ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele diz, ele cumpre. E ele disse, se cumpriu. E aquelas mulheres, trazendo a memória, saíram dali correndo para falar para os 11, porque Judas já tinha se matado. Não existia mais 12, eram 11 discípulos. E todo mundo ficou assustado, porque uns acreditaram, outros não acreditaram. Até que Jesus se apresentou. Isso aí é outro assunto, eu vou trazer aqui. Nós precisamos recordar o que Jesus tem falado conosco. Os dias são difíceis e a palavra aponta que pior vai ficar, porém há a palavra do Senhor sobre nós. Há a vida de Jesus dentro de nós. Ele venceu por amor a nós. Então todo momento que a angústia bater na tua porta, todo momento que a mentira bater na tua porta, todo momento que a fofoca, o disse-me-disse, o engano bater na tua porta, lembre-se do que ele disse. E não deixa que a sombra da morte ou a falta do corpo faça você virar um incrédulo. Porque a ausência do corpo não significa que foi o fim. Significa que é o começo. Quando elas chegam no sepulcro e não vê o corpo, elas pensaram, meu Deus, pegaram Jesus e levaram para onde? É o fim. E os anjos apareceram. Quem disse que é o fim? Ele vive. É o começo. É o começo do que ele prometeu. É o começo
começo do que ele disse, é o começo da manifestação da vida eterna sobre nós, ainda em terra. Porque tem gente que crê assim, eu vou viver eternamente sim, igual Maria, que a gente vai ler também um pedacinho desse capítulo 11 de João. Maria e Marta. Marta achou que Jesus, quando veio ressuscitar Lázaro, estava falando daquela vida. Ela, não, ele estava falando de agora. Enquanto nós estamos vivos, a manifestação dessa vida vai estar dentro de nós. O reino vai estar sobre nós. É só o início, é um preparatório para aquele grande dia, mas já está reinando. Você está reinando em vida, gente. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. João capítulo 11, verso 25. Acabei de falar, eu vou ler só esse pedaço, não vou ler tudo. Jesus disse, eu sou a ressurreição, a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Você crê nisso, igreja? Aleluia. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aleluia. E aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Porque nós somos eternos, gente. Porque Ele é eterno. Nós não havia expectativa nenhuma de existência antes de Cristo. Éramos condenados antes de Cristo. Estávamos ao fim antes de Cristo. Mas em Cristo nós temos a vida eterna. Em Cristo nós temos a ressurreição eterna. Em Cristo nós somos preparados para reinar com Ele. Em vida. Amém. Amém. Oh, aleluia. Ele escolheu da sua própria presença, preciosa vida, para todos que nele estão. Ele escolheu isso. Sua vida preciosa. E Ele escolheu dar a você. Não tem como fazer uma conferência dessa, com um tema desse, e não lembrar o que Jesus fez. Acredito que qualquer um que estaria aqui estaria trazendo esses versículos até mais profundo, porque tem muita coisa sobre a vida de Deus e sobre o reino de Deus. Por isso que a gente vai falar bastante, né Dani? Nós precisamos atentar, gente. Quantos aqui não tiveram luta para estar aqui agora? E quantos não conseguiram vencer? Quantos que deixou a preguiça, desânimo, um momento ruim, falar mais alto do que a vocação? O Rei está chamando. O Rei está convocando. O Rei quer ser adorado. Você está pronto para adorar Ele com a sua vida? Entendendo que a sua vida não é sua. Porque desde que Ele chegou na sua vida pertence a Ele, passou a ser Ele em você. Então a vida que você tem hoje não é sua, é a dele. Você está pronto para responder os céus? Porque os céus estão respondendo você. Você está aqui, não está? Você está de pé, não está? Você está em casa, está bem, não está? Então os céus estão respondendo, porque Ele dá ordem aos seus anjos para acampar ao redor daqueles que o temem. Ele dá ordem aos anjos para guardar aqueles que são dele. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque o céu está respondendo. Então está na hora da gente responder a esse Deus. Amém? Amém. Todos que não tinham nenhuma chance. Todo aquele que não tinha chance nenhuma. Por um acaso, antes de Jesus, você tinha alguma chance? Será que você consegue dizer isso? Você tinha alguma chance antes dele? Ele é o bom pastor que deu sua vida para resgatar as nossas. Ele é o sumo sacerdote que se entregou em último e imutável sacrifício para nos trazer a vida. Estávamos mortos, estávamos condenados a não existir mais. E Ele decidiu nos resgatar de uma vida que não duraria muito, para viver a dele, pois a sua vida é eterna, nunca se acaba, é para sempre, sempre, sempre. Oh, aleluia! Ele
Eu. Porque o pastor está pregando, eu estou e eu, Jesus, meu Deus do céu, estou eu aí. Porque não tem como você ouvir verdade e ficar. Às vezes eu entendo, a gente está, processando para entender. Mas quando você entende, não cala a tua boca no momento que você tem vontade de dar glória a Deus. Dê glória a Deus. Dê um aleluia. Eu sou emotivo, eu vou chorar, chore na presença dele. Mas seja grato por essa vida que está dentro de você. Seja grato pela ação desse rei que está reinando e te convidando a reinar com ele. Aleluia. Ele está te convidando, queridos, a ter a vida dele manifestada. Ele está te convidando a reinar com ele. Pelo amor de Deus, isso é honra demais para quem não tinha nenhuma possibilidade de ser alguma coisa. Aleluia. Nós não éramos prováveis de nada, mas ele nos tornou prováveis. Nós não éramos merecedores de nada, mas ele nos tornou merecedor. Então, pelo amor de Deus, glorifica esse Deus. Aleluia. Não tem como saber disso ali. Que o rei está aqui, está sobre mim. E fica. Quê? Ou deixar as palavras de dentro do interior do homem, do natural, falar. Você não é digno, você não pode ver, e ele nos tornou dignos. Aleluia. Realmente não podíamos nada, mas ele nos fez. Não foi sua escolha, não foi minha escolha, foi a escolha dele, suprema. E isso é imutável. Não tem volta, é para sempre. João 3,16. Não, antes de João, Hebreus 7,24. Hebreus 7,24. Hebreus 7 está falando do sumo sacerdote. 6, 7 e vai até. Entendeu? Hebreus. Mas aqui no verso 24 diz assim: mas Jesus vive para sempre e continua a ser sacerdote, de modo que o seu sacerdócio é permanente. Ele pode salvar completamente todos quantos vão a Deus por meio dele. Uma vez que viverá eternamente, estará sempre ali, intercedendo em favor deles. Portanto, ele é exatamente o tipo de sumo sacerdote que nós necessitamos, pois é santo, irrepreensível e não foi manchado pelo pecado, foi separado dos pecadores e foi exaltado nos céus. Ele não precisa oferecer sacrifício diário de sangue de animais como os outros sacerdotes, para cumprir primeiro os seus próprios pecados e depois os pecados do povo, porque ele acabou com todos os sacrifícios de uma vez por todas, quando se ofereceu a si próprio. Meu Deus. No sistema antigo, mesmo os sumos sacerdotes eram homens fracos e pecadores, que não podiam evitar praticar o mal. Porém, mais tarde, Deus, por seu juramento, nomeou seu Filho, que é perfeito para sempre. E tudo que ele faz é perfeito. E tudo que ele faz é bom. E tudo que ele faz é agradável. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Antigamente, os sacerdotes, se você pegar os Velhos Testamentos e for estudar sobre os sacerdotes, eles tinham que anualmente, diariamente, fazer sacrifícios. Eles tinham que se levar a sacrifícios primeiro por eles, depois pelo povo. E os sacrifícios que eles estavam levando por eles não fossem aceitos, eles caíam duro, mortos. Os sacerdotes antigos, existia um cinto neles que tinha muitos instrumentos de barulho e uma corda era amarrada em sua cintura. O povo ficava segurando enquanto eles entravam com o seu primeiro sacrifício. Enquanto o barulho do seu cinto estivesse fazendo som, o povo ficava alegre porque Deus estava recebendo o sacrifício e o sacerdote estava sendo levado. Mas quando o barulho parava,
povo entrava em desespero, porque ia ter que esperar de novo todo o processo para de novo fazer o sacrifício. E ali os parafusos iam soltando, porque iam morrer. Hebreus, o autor está dizendo que o último sacrifício foi feito e que Jesus não precisava fazer sacrifício semanalmente, muito menos por ele, porque não havia nele pecado. E quando ele fez o sacrifício, ele fez uma vez por todas para nós, porque ele foi maldito em nosso lugar. O pecado que era nosso estava sobre ele. E quando ele subiu ao madeiro, levando o seu sacrifício, ele aboliu de uma vez por todas, com toda a condenação que existia sobre nós. Então o sumo sacerdote foi levado, foi executado em nosso lugar. Ele reina sobre nós com toda a autoridade, porque como lemos, no terceiro dia, esse sumo sacerdote ressuscitou. E com ele todos nós. Quando ele foi levado ao madeiro, morremos com ele, mas quando ele levantou do sepulcro com ele, levantamos. E com ele nós temos a vida eterna. O sumo sacerdote está hoje governando as nossas vidas, pastoreando as nossas vidas e guiando as nossas vidas dia após dia. E todo aquele que se submete a ele não tem medo, não tem perigo de ser perder, não tem perigo de ser jogado, porque há um juramento. João 3,16 fala sobre isso. Eu quero que você abra agora comigo João 3,16. Aleluia. Vamos abrir aqui, porque Dalma deu uma saída. João 3,16 fala desse juramento. Abriu? É muito a fazer, gente. Aleluia. João 3,16 diz. Vamos ler, gente. E deu seu Filho único, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Ele declarou essa declaração sobre nossas vidas. E essa declaração é imutável. Talvez você tenha muitos questionamentos. Talvez você chegou aqui com muitos porquês. Talvez você se encontre em casa meio desesperado, sem saber direito o que fazer da sua vida. Mas há um Deus supremo que te amou mais do que o seu próprio filho, o único filho. E que escolheu entregar o seu único filho por você. O seu único filho não havia pecado, não havia erro, não havia defeito, ele era perfeito. Nós, imperfeitos pecadores, desprezávamos ele, relegávamos ele, preferíamos o pecado do que a sua presença. Você tem noção da diferença de um para o outro? Será que você já pegou esse capítulo, já leu esse capítulo e já entendeu isso de verdade, de fato de verdade? Será que você conseguiu entender que um cara perfeito se entregou por pessoas imperfeitas que não mereciam essa entrega? Que não eram pessoas dignas de receber nem a sua presença. Mas por causa desse amor, que não dá para explicar, porque ninguém explica Deus e ninguém explica o amor de Deus que estava sobre nós, que nos amou de tal maneira que ele enviou o seu filho. E mais interessante ainda, o filho topou. Sem questionar, sem reclamar, sem falar, mas pai, não, ele topou, ele disse eu vou. Porque eu os amo, pai. Oh, ele veio. E toda essa presença gloriosa, esse poder glorioso está em nós, gente. Como igreja, nós precisamos entender isso para fluir isso de dentro para os outros que não sabem. Como filhos, nós precisamos reconhecer a paternidade do Pai Supremo e entender que Ele é o Pai que nos amou mais do que seu próprio filho mais velho e nos tornou filhos caçulas. Aleluia. Porque de todos os irmãos, Ele é o primeiro. E nós estamos inseridos nessa família. Efésios capítulo 2, verso 1. Antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecados e obedientes
que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões, os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestes. Aleluia. E agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras, no futuro, a incomparável riqueza de sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Meu Deus! Eu poderia parar aqui e acabar aqui. Acabei, gente, ok? Vamos dançar. Vocês já entenderam? Caramba, meu Deus, Lucas! Como desprezar isso? Como não compreender isso e desejar isso mais do que minha vida? Como não ouvir essas verdades e entender que Ele é sobremaneira? Que o que eu sinto, que o que eu passo, que o que eu vivo não se compara a nada disso. Isso está sobre tudo. Isso está em ação em tudo. Não tem argumentos diante da verdade. Não tem argumentos diante desse poder. Não tem desculpa para não viver esse poder. Aleluia. Não dá, gente. Ele nos fez. A sua graça nos fez. Graça é amor. Não merecido porque não éramos merecedores, mas Ele nos tornou. Que essa conferência todos possam começar a entender e daqui em diante começar a mudar um pouco seus pensamentos, suas atitudes. Começar a se entregar para Ele. Eu hoje eu falei, meu Deus, eu vou pregar isso mesmo. Eu só me deixa quieta. Eu só queria estar aí onde vocês estão. Para só adorar. Porque eu sei o que é isso. O peso disso. Essa vida. E eu escolho ela todos os dias. Escolhe Ele todos os dias. Prefira Ele todos os dias. E você vai ver a sua vida mudando. Chame-o todas as noites. Convida-o a todas as manhãs. No fim da tarde, chame-o. E adora ter essa comunhão. Porque Ele nos fez merecedor da sua graça. E Ele quer estar no nosso meio. Colossenses capítulo 2, verso 13. Vocês estavam mortos em pecados, e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Ainda não tinham sido afastados. Não tinham sido retirados. Então Ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo. Porque lhe perdoou todos os pecados. Apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês. A lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Tomando essa lista de pecados, Ele destruiu pregando-a na cruz de Cristo. Deste modo, Ele venceu os governos e autoridades espirituais do mal, exibindo
tem a chave da morte e do... Quem é o vivente? Que morreu, mas que agora está... E que tem a chave da vida e da... Jesus. Abre aí. 1 Coríntios 15, 54. Assim, quando o que é corruptível se revestir do que é incorruptível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então, finalmente, se tornará verdadeira esta escritura: a morte foi tragada na vitória. Ô morte, onde está a sua vitória? Aonde está o morte? Existe. Lê comigo, porque nele nós não, só parte A. Parte B já é outra pregação. Nele nós existimos, nos movemos e vivemos. Nele nós somos. Amém? Não deixe o sono falar. Não deixe o cansaço falar, por favor, gente. Não é só música, é palavra também. Tem que ter mocotó. Senão você não suporta. Ninguém quer ter. Aqui não é mais igreja de leitinho. Mas se precisar de leitinho, a gente dá. Mas agora hoje é mocotó. Segunda não, é segunda Coríntios. Capítulo 1, 21. Gente, foi esse Deus que nos transformou, a mim e a vocês, para que permaneçamos firmes em Cristo e Ele gravou em nós seu sinal de propriedade, nos deu seu Espírito Santo em nossos corações, como garantia de que nós e das coisas que Ele vai nos... Foi Ele, não foi você. Às vezes a gente fala, fui eu que escolhi. Eu escolhi voltar para a igreja, eu vou vir. Não escolheu nada, foi Ele que foi lá te capucar, te incomodar. Foi eu que escolhi Jesus, Foi Ele que foi aí, ó. E você ouviu e abriu a porta. E Ele entrou, assentou e hoje está batendo papo com você. Ele faz todas as coisas, amém? Isso é alguns versículos sobre Ele vive. Agora eu vou falar alguns versículos sobre Ele reina. Ok? Deu uma pista. Quem quer mais? Então eu não ouvi. Quem quer mais? Isso aí. Com todas essas verdades sobre nós, sobre Jesus Cristo, podemos glorificar sua soberania, pois de geração em geração o nosso Deus é imutável. E tudo o que Ele fez e faz é por nos amar tanto assim. Ele reina para sempre e o seu reino não tem fim. Foi Ele que traçou o seu propósito de nos dar a vida de seu Filho. Ele tem nos ensinado que o seu reino não tem fim. Foi Ele que decidiu. Foi Deus Pai ao Deus Filho. E hoje nós temos o Deus Espírito Santo habitando dentro de nós. A Trindade opera dentro de nós. Mas foi uma decisão do seu Filho, dar a vida, do seu Pai, dar a vida do seu Filho a nós. E quando nós o recebemos, é o operar do Espírito que nos convence e que nos traz o rendimento a Ele, que nos faz entender que há um poder supremo reinando sobre nós, que há uma vida muito maior do que esta, a Zoe. Essa vida natural, ela logo se acaba, mas o Zoe permanece. E é a vida que nós temos dentro de nós. Nós somos eternos, amém? E estamos sendo preparados para a eternidade, porque Ele é eterno. Ele não é como nós, que é um vapor. Que a vida é um vapor, não é assim que diz? O estado da vida é um vapor, gente. Aí muitos, porque
acha que a vida é vapor, tá curtindo a vida aí que é um vapor. E não sabe que está se perdendo. Porque já que ela é um vapor, ganhe ela na presença dele, porque nela dura para sempre. Na presença dele, ela não se torna um vapor. Na presença dele, nós somos preparados para a eternidade. Amém? Então abre aí comigo agora, vamos lá, mais passeio. Salmos 47, verso 1. Que diz assim: batam palmas, vocês todos os povos, louvem a Deus cantando e gritando de alegria, pois o Senhor, o Altíssimo, é muito poderoso. Ele é o Rei de toda a terra. Ele derrotou os nossos inimigos e colocou outras nações debaixo dos nossos pés. Ele preparou esta terra para ser a nossa herança e a glória dos descendentes de Jacó, a quem ele ama. Deus, o Senhor, subiu entre gritos de alegria ao som de trombetas. Cantem salmos para louvar a Deus. Cantem salmos para louvar o nosso Rei. Deus é o Rei de toda a terra. Cantem com perfeição e beleza os seus louvores. Olha aí, hein? Cantem com perfeição e beleza os seus louvores. Assentado em seu santo trono, Deus reina sobre todas as nações. Os líderes dos povos se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois eles entregaram ao Senhor toda a sua autoridade, e ele será honrado soberanamente em toda a terra. Aleluia! Que salmo, gente! Foi Davi aqui está tendo uma revelação sobre Jesus. Isso aponta para Jesus. O profeta Davi, quanto tempo antes Beck saiu? Muitos anos antes de Jesus vir. O Beck é bom com essa matemática. Ele teve uma visão de Jesus. E ele fala da soberania, e do seu poder, e da sua autoridade. E ele diz que todos os que se acham reis entregam o sumo sacerdote o poder de reinar soberanamente. Se prostram diante dele e entendem: ele é o Rei que governa toda a terra, que governa todo o céu, que está na autoridade, no poder, se movimentando soberanamente sobre todos nós. Que possamos fazer como Davi. Batam palmas, gente. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Salmo 93, verso 1 diz: Senhor é Rei. Ele está vestido com roupas reais, vestido com um manto de poder e força. O Senhor sustenta o mundo e ele não se abala. O trono do Senhor é eterno, seguro desde a antiguidade. O Senhor existe desde a eternidade. O Senhor, ó Senhor, as águas sobem, as ondas crescem e o barulho das águas aumenta. Mas o Senhor lá do céu é mais forte e poderoso do que o barulho das cachoeiras, do que as grandes ondas do mar. As suas leis são verdadeiras, dignas de confiança. Por isso, Senhor, o seu povo deve viver em santidade e pureza para todos sempre. Aleluia! Que salmista, que Davi. Só que salmo não é só Davi, né? Tem mais, acho que 2 com ele escrevendo, mas esse é de Davi. O reconhecimento dessa soberania,
o reconhecimento do seu poder. E o que é mais engraçado, ele dá um exemplo sobre o barulho existencial, sobre as águas, porque barulho de água, gente, sem comparação, não tem como abafar. Você pode fechar a janela, você pode fechar. Gente, quem tem telhado então em casa, Sei como é. né, Grace? Quando chove aqui, que a gente tá aqui, meu Deus, parece que tá abafando o microfone, que vocês não estão nem me ouvindo. Porque chegando um monte de água. Porque é água. Mas ele está dizendo, ninguém abala. O teu reino é imutável. E o Senhor está onde hoje? E aqui ele coloca como os montes de Sião que não podem ser abalados. Os que confiam em quem? Mateus vai falar que é uma rocha onde a gente edifica a nossa fé, a nossa vida, a nossa casa. Quem é essa rocha? Então, se ele tem um reino que não pode ser abalado, e ele diz que como a rocha nós somos, e mais à frente ele fala que a nossa casa, que somos nós, estamos sendo edificados na rocha que é Jesus, nós não podemos ser abalados, pois pertencemos ao reino dos céus. Vocês entenderam isso? Amém? Amém. Lamentação, capítulo 5, verso 19. Lamentação foi escrita por Jeremias, e ele faz uma declaração aqui forte. Mas o Senhor reina para sempre. O seu trono permanece de Davi é considerado um cara meio deprimente para alguns. Para mim, ele é o cara de Jeremias, isso, de superação, de conseguir não olhar para dentro de si e conseguir enxergar Jesus, ou melhor, Deus, porque Jesus ainda não estava aqui mesmo ele estando a revelação dele. O cara escreve lamentação, que para alguns é uma lamentação de Jeremias. Já leram a lamentação? São declarações do poder existencial de Deus. Tem os murmurinhos? Tem. Tem as reclamações? Tem. Mas no meio das reclamações dos murmurinhos tem declarações como esta. De geração em geração. Ele é Deus. Ele reina sobre nós. Amém? A geração chegou a você. As gerações se passaram e chegou até a sua. A gente canta que não passe de nós, Senhor. Que não seja necessário que se levante outra geração. Então vamos nos submeter para que isso não aconteça. Para que seja em nós o desfecho disso tudo. Amém? 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. O tema dessa conferência. Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, a Ele seja dadas as honras, a glória para todos. A Ele, ao único que é digno de receber. A Ele, Jesus. Nosso Deus nos enviou seu Filho para não só nos resgatar do reino da morte, mas para reinar sobre nós. Ele tem o poder de governar soberanamente por ordem de seu Pai, sobre todos aqueles que o Pai dê a Ele. Ele tem a ordem. Ele veio ser o sucessor do reino de Davi. Davi reinou e ele é da descendência, e ele veio como o último, soberano, por ordem de seu Pai, reinar sobre nossas vidas. Abra comigo agora Isaías 9, verso 6. Diz: pois nasceu um menino, um filho nos foi dado. Ele recebe todo o poder, o governo de toda a terra, e ele será chamado de e príncipe da paz. O seu reino sempre crescerá e haverá completa paz. Ele governará com justiça
retidão perfeita no trono de Davi, desde agora e para sempre. O Senhor Todo-Poderoso, no seu grande amor, vai providenciar para que tudo isso... Isaías teve a revelação. Séculos depois aconteceu, porque o Senhor proveu que tudo isso acontecesse. Agora abre comigo em Lucas capítulo 1, verso 31. O anjo aparece para Maria e fala para Maria que ela iria gerar um filho. Maria era virgem. As virgens presentes pensam. O anjo aparece para você e diz: você vai gerar um filho. Tu vai dizer o quê? Ela ainda tinha um noivo, José, mas não tinha conhecido José porque não havia casado ainda. Era uma menina, moça, inocente, que chamou a atenção do Senhor. E o anjo apareceu para ela e disse: ó, teu bem vai gerar. E ela aceita. E em seguida o anjo diz: muito em breve você ficará grávida, dará à luz um menino e lhe dará o nome de... Ele será muito importante e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado e ele reinará sobre o povo de Jacó para sempre. E o seu reino nunca... Isaías profetizou, Maria viveu, Jesus chegou e nós estamos debaixo desse reinado que não se acaba, que é para sempre e para todo sempre. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 37, diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, a esse jamais, pois eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus que me enviou, não para seguir a minha vontade. De novo, não para seguir a minha vontade. A vontade de quem? De Deus, o Pai, que enviou o Filho. Que eu não perca um só de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos para a vida eterna no último dia. Pois é a vontade do Pai que todo aquele que olhar para o Filho dele creia e tenha vida e eu ressuscite no último dia. Como é que você vai sair daqui? Você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou? Até que isso entre dentro de você e faça morar. Ele escolheu. A vontade foi do Pai e Ele só cumpriu. E nós estamos vivendo hoje o cumprimento de uma entrega. Quer viver mais dela? Se entrega mais, que mais você vai ter dele. Ele foi manifestado à terra Ele veio manifestar na terra para nos ensinar, nos preparar para essa nova vida que seu reino tem. Ele tem nos guiado para nascermos do seu poder, pois só pode entrar no reino para reinar com Ele se tivermos um novo nascimento por meio do Espírito. Pois só assim veremos o reino de Deus. Como é que você prova isso? Eu provo. João 3:3. Jesus respondeu: verdadeiramente digo-lhes, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo, exclamou Nicodemos. O que o Senhor quer dizer? Como pode um homem velho voltar para o ventre da mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: o que eu lhe estou dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Para entrar, eu preciso crer e me submeter a nascer de novo. O que é nascer de novo? Passar por uma transformação, deixar do natural para viver o sobrenatural, deixar de ser guiado pelo que eu vejo para passar a ser guiado pelo que eu creio, deixar de ser guiado pelas minhas vontades para me tornar algo que é guiado pelo que Deus quer. É crer no Filho, se submeter para ter uma nova
novo ser. Todo mundo que é uma nova criatura, não precisa entrar muito profundo nisso aqui. Aqui ninguém é novo convertido, não. Novo convertido, tem algum novo convertido aqui? Não. Mas todo mundo aqui é velho pra caramba. Na presença do Senhor. Não é não, gente? Brincadeiras à parte. Mas nós mesmo velhinhos na presença do Senhor precisamos entender isso. Porque existem muitos que estão lá, mas que nunca entenderam isso. E que nunca viveu isso. Vive das migalhas que caem da mesa, sendo que há uma cadeira esperando para sentar. Vive comendo do que cai, do pouquinho, do pinga-gota, sendo que tem um rio jorrando de vida eterna. Tem um maná na mesa. A palavra do Senhor diz que Ele unge nossa cabeça com óleo, faz o nosso cálice transbordar diante dos nossos inimigos. É para isso que Ele nos chamou, para reinar em honra. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça e faz o meu cálice transbordar. O inferno queria uma única coisa: te devorar, te destruir. Mas Jesus veio e disse: preparou uma mesa, pegou o que era para ser devorado, ungiu, transbordou e o assentou à mesa. Aleluia! Como convidado de honra. De honra. Amém? Amém. Com esse novo nascimento que vem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, toda a nossa vida que se entregou a Ele passa por uma transformação. Então não seremos as mesmas pessoas que eram improváveis. Através do seu amor e poder, nos tornamos prováveis e fomos convidados a ter sua vida e passamos a reinar com Ele nessa vida. Nós fomos convidados a viver. Às vezes a gente perde um tempo dentro da casa do Senhor sem saber essas verdades e sem viver essa vida nova. E nos encontramos um sepulcro caiado, cheio de coisas ruins que precisam ser limpas para poder ser habitado. Mas não habitado por um defunto, mas habitado por uma pessoa viva, que vai produzir vida sobre vocês. Amém? Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que diz assim: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo, por meio da... E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos, para que se reconciliem com Ele. Hoje o que a gente está fazendo aqui é insistir mais um pouquinho, para que você entenda que foi feito algo para mudar a sua vida. Você não é mais condenado. O pecado não pode mais te dominar. Vou perguntar: quem aqui é pecador? Quem aqui é santo? Minha irmã já sacou. Quem aqui é santo? Nós somos santos. O pecado não pode nos tornar pecador. Mas ainda pega, você está em processo de santificação. O processo de santificação vai fazer você deixar de ser pecador, para você viver a santidade que Ele te convidou a viver. Então eu vou perguntar de novo: quem aqui é santo? Quem aqui é pecador? Entenderam? Nós estamos ainda nesse mundo e ainda temos a ação do pecado, mas o pecado não nos domina mais diante de todo esse poder revelado a nós. Mas apóstolo, ele se entrega para viver isso, porque o pecado vai perder a força, porque ele já venceu o pecado na cruz. O que tem que estar em ação na tua vida é a santidade que Ele garantiu para você. É o processo de santificação que nós estamos vivendo na terra. Muitos pregadores pregam o processo de santificação, mas será que é a realidade do que a Bíblia diz?
Oh, aleluia. Desculpa aí, Dalã, não estava no esboço. Mas Romanos 5 tá. Romanos 5, capítulo 5, verso 17 diz: o pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos. Porém, todos quantos receberam o presente divino da graça e a dádiva da justiça reinarão, hein? Por causa deste único homem. Por causa de Adão, o pecado reinou e a morte. Mas por causa de Jesus, a dádiva, a justiça reinarão, nos trazendo vida. Amém? Amém. Oh, aleluia. Ele nos fez uma promessa e Ele é fiel para cumprir cada uma das suas palavras. Números 23, 19 diz: lê. Vamos ler? Deus não é homem, pois não mente, nem filho de homem para se arrependa. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Glória a Deus, aleluia. Você está vivendo isso? Amém. Salmos 145, verso 13. O seu reino durará para sempre, e o seu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel e cumpre todas as suas promessas. Ele é bondoso em tudo o que faz. O Senhor apoia os que estão caídos. Apoia os que estão caídos e levanta os que estão. Os seus olhos de todos se voltam, os olhos de todos se voltam em sua direção, esperando o seu sempre na hora certa. Sempre na hora certa. Quem estava caído? Nós. Ele foi lá e nos apoiou. Quem caiu? Muitos. Só Ele pode ir lá e apoiar. Todos olham para Ele e esperam o seu socorro bem presente em todos os tempos, porque ela sempre vem. E para fechar esse momento, eu quero fechar com chave de ouro. Ele é eternamente. Apocalipse 15, verso 3, que diz: e estavam entoando o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grande e maravilhosos são os seus feitos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os seus caminhos, Rei das nações. Quem não o temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o seu nome? Pois só o Senhor é santo. Todas as nações virão, adorarão diante do Senhor, porque os seus feitos de justiça têm sido manifestados. Aleluia! Aleluia! Que, meu Deus, João abençoado. João escreveu o Apocalipse, está inspiradíssimo. Os seus feitos, o seu reino, o seu poder não